Que a graça de Deus faça-nos guardar o precioso presente, a preciosa herança que recebemos de Deus, de Cristo e também dos nossos pais. Amém. Certa vez tinha um mendigo, ele existe, é uma história verídica, chamado Thomas Martínez. O apelido dele é Tomatinho. E ele passou vários dias, meses e anos fugindo da polícia, lá na Bolívia. Por que ele fugia da polícia? O que a polícia queria com ele? A polícia queria apenas comunicar a ele que ele era herdeiro de 10 milhões de reais. Um parente distante, que há muito tempo ele não via, destinou toda a herança e riqueza para o Tomatinho. Mas ele fugia de um lado para o outro. Até que um dia a polícia colocou: impossível encontrar. E ele perdeu toda a herança, né? Ele fugiu da herança que deixaram para ele, né? Será que nós também podemos fugir da herança ou não? A herança depende de nós recebermos, como dependia do Tomatinho estar ali. Na verdade, a herança que recebemos de Deus, né, é uma herança que nós não merecemos e recebemos de graça. Deus vem a nós e nos procura como a polícia procurou o Tomatinho e ainda mais, porque Deus mandou seu Filho amado para viver entre nós e nos buscar. Eu faço duas perguntas. O que você deixaria de herança para o seu filho de mais importante? Qual é a sua herança para o seu filho? Se você não tem filho, para o seu sobrinho, para a próxima geração, o que você pensa em deixar para o mundo? Não precisa ser uma coisa grandiosa. Pode ser algo assim que você pense: puxa, eu ajudei aquela pessoa, então eu deixei a minha herança ali para ela, o meu legado. Ou o que de importante vocês receberam dos pais? Pensem agora nessas duas perguntas. E notem que muitas vezes a resposta das duas não é nada parecido. Porque para a primeira pergunta, quando a gente pensa em deixar algo para o filho, a gente pensa em algo grandioso, espetacular, maravilhoso. Isso é bom. Todo pai e toda mãe procura de fato fazer o melhor. Mas quando a gente pensa naquilo que recebemos dos nossos pais, nós não somos tão exigentes. Nós agradecemos aos nossos pais por pouco que eles tenham dado a nós. Por quê? Sabemos que o pouco que eles deram e legaram a nós foi o máximo que eles puderam fazer. E eles fizeram isso com amor. Essa é a questão da herança. Paulo pensa a mesma coisa ao seu filho Timóteo. Lá na epístola de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, lá no versículo 2, olha só o que Paulo escreve ao seu filho Timóteo. Quem pode ler para mim bem alto? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Então Paulo aqui está chamando Timóteo de meu filho. Não que Timóteo fosse filho de sangue, longe disso, mas Timóteo era filho espiritual. E Paulo tem algo a dizer a Timóteo nessa epístola. Paulo acreditava que ele seria logo morto pelos romanos. Quando ele escreveu essa epístola a Timóteo, uma das últimas epístolas que Paulo escreveu, ele estava na prisão em Roma, já havia sido julgado, abandonado pelos seus amigos, pelos evangelistas e missionários, e ficou sozinho, porque aquilo era novidade. Os romanos perseguindo os cristãos era algo novo. Quem perseguia os cristãos eram os judeus. Foram os judeus que mataram o apóstolo Tiago, Estevão. Agora não. Agora os romanos olharam para os cristãos e viram neles problemas, porque o cristianismo estava se expandindo rapidamente. E Nero, o imperador, via no cristianismo um grande potencial de perigo, porque o cristianismo ensinava o quê? A não adorar os deuses antigos, a não prestar culto ao imperador, a César. E aí a coisa começou a ficar grave para o lado dos cristãos. E Paulo, como grande líder e missionário, foi encarcerado por Nero, foi ouvido, mas quando ele foi dar o seu depoimento, não havia nenhum companheiro do lado. Ele é condenado a ficar preso e aguardar a sentença em prisão. E aí, mais tarde, os antigos amigos
conseguem se aproximar de Paulo. Paulo escreve essa carta a Timóteo certo de que não haveria mais esperança de soltura. Ele morreria condenado pelo imperador, né? Por isso, esse tom de Paulo a Timóteo é um tom de testamento. Paulo escreve aqui o seu testamento final, né? Ele chama Timóteo de meu filho. Timóteo era um pastor que foi treinado e ordenado por Paulo. Paulo impôs a mão sobre Timóteo, ele ordenou o pastor, por isso era o filho espiritual. Timóteo era filho espiritual dele. E qual seria essa herança? Quem pode ler para mim os versículos 3 e o versículo 5? Essa herança, ela vem dos nossos antepassados espirituais. Essa herança vem do nosso pai e da nossa mãe para aqueles que nasceram numa igreja cristã. Essa herança vem de gerações passadas. Se nós hoje podemos ter uma igreja, celebrar a confissão luterana, né, as nossas confissões, a doutrina luterana, é porque no passado tiveram pessoas que preservaram a pregação do Evangelho. No nosso caso, desde ali de Lutero até chegar nos 39 anos da Igreja Luterana em Interlagos. E antes disso, só há Igreja Luterana e só houve Lutero porque antes disso houve sucessivas gerações de cristãos que faziam parte da igreja cristã. A única igreja na época, a Igreja Católica, né? Então, toda a nossa história de fé remonta a gerações passadas, que foram deixando uma para outra o Evangelho. Se uma geração ficar sem adorar a Deus, sem estudar a palavra e sem passar a outra os valores e a fé cristã, o cristianismo está acabado. Em uma geração, nós terminamos com a pregação cristã. Basta 40 anos de cessamento da pregação do Evangelho para acabar com toda e qualquer igreja cristã no mundo, porque não haverá uma outra geração para ouvir a pregação. Por isso, se nós hoje estamos na igreja, é porque pessoas e famílias, por gerações, passaram a próxima o Evangelho de Cristo. Essa é a origem da nossa geração. E nós só pudemos fazer isso porque lá para Abraão, nosso pai espiritual, Deus prometeu: em você todas as famílias do planeta Terra e da história toda serão abençoadas. E foi de Abraão que veio a linhagem, a família do Messias. Jesus é filho de Abraão. Ele nasceu e morreu em nosso lugar como filho de Abraão. É então nessa promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra por meio da descendência de Abraão, que nós temos o Evangelho entre nós. E essa aliança com Abraão vai, na verdade, voltar mais atrás ainda, para a nossa primeira mãe. Quem é a mãe dos seres humanos? Quem é a primeira mulher que deu origem, digamos assim, a todos nós? Eva. Deus prometeu a Eva: você será mãe do descendente, o seu descendente irá esmagar a cabeça da serpente. E essa promessa dada à primeira mãe foi passada de pai para filho até chegar em nós. Essa é a nossa herança. E é isso que nós vamos deixar para os nossos filhos. Foi a principal herança que recebemos dos nossos pais, ainda em vida, e é a principal herança que em vida nós passamos aos filhos. A herança da palavra não é após a morte. A herança da palavra a gente já passa em vida, trazendo os filhos à igreja, orando e ensinando a palavra de Deus em casa, antes de dormir, né? Assim nós estamos passando a herança da palavra de Deus. Qual é, na verdade, o conteúdo da herança que Paulo aqui vai abordar? A herança é a salvação, mas Paulo, quando fala para Timóteo, vai mostrar um enfoque especial para Timóteo. O Evangelho é assim, o Evangelho é tão grandioso que para cada pessoa há um enfoque diferente, para a necessidade dela. Vamos ver o que Paulo diz a Timóteo. Versículo 7 e versículo 8. Não, desculpa, só versículo 7 agora. Quem pode ler?
Exatamente isso. Coragem, poder e prudência. Era o que Timóteo precisava ouvir naquele momento. Timóteo era um rapaz novo, com muita insegurança, não sabia como agir como pastor em algumas situações, e Paulo fala: a sua herança é o Espírito de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus. E é nesse Espírito de Deus que você tem o quê? Coragem. Não é medroso, você é corajoso, né? E nessa coragem, não é aquela coragem desmiolada. Coragem demais é um defeito, né? Torna a pessoa o quê? Imprudente. Coragem demais faz a pessoa pegar uma moto, empinar e fazer um monte de coisa que não está preparado para fazer. A coragem demais é imprudência. Mas a falta de coragem é outro defeito, é ser medroso. Paulo fala: você tem a coragem na dose certa. Por quê? É a coragem unida ao espírito de prudência e ao espírito de poder. O Espírito Santo que nos é dado pela pregação da palavra, né, é um Espírito que nos concede poder. Poder para quê? Para perdoar as pessoas, para amar o próximo, para ouvir a palavra de Deus e extrair dela entendimento. Esse é o poder do Espírito Santo. E em alguns casos até poder mesmo para realizar milagres, fazer exorcismos e outros dons. Mas o poder especial do Espírito Santo não é esse sobrenatural apenas de curas e milagres, mas de ouvir a palavra, retê-la, extrair dela consolo e passar essa palavra adiante. Esse é o poder do Espírito Santo. E esse poder nos dá coragem e prudência. Por quê? Quem tem o Espírito de Deus sabe que quando fala a palavra de Deus, não fala de si mesmo, mas fala daquilo que ouviu da palavra. Quando testemunhamos a fé, quando a Daniele, quando a Dona Loreni, a Camila, o Fernando, a Vitória estão lá embaixo ensinando as crianças, é o Espírito Santo que dá o poder a elas de pregar o Evangelho. Não quer dizer que o Espírito Santo desce na gente e a gente fala em transe. O Espírito Santo usa o nosso preparo, o nosso estudo, para também passar o Evangelho. Esse é o poder do Espírito Santo. Essa é a nossa herança. Mas essa herança não termina aqui. Não é só esse espírito de poder. Versículo 10. Quem pode ler? A vida que dura para sempre é a nossa herança final. A herança que recebemos na cruz de Jesus é uma herança que a gente aproveita gradualmente. Hoje nós aproveitamos ela em parte, ouvindo a palavra, recebendo a Santa Ceia, ouvindo o sermão, recebendo o perdão de pecados. É um usufruto parcial dessa herança. Mas a herança final é essa vida eterna que dura para sempre. Nós já aproveitamos ela agora em vida. Porque cada vez que você ama alguém e recebe o amor dessa pessoa, na família ou fora dela, você simplesmente está construindo algo que nunca vai acabar. Porque o amor, mesmo o amor entre nós, ele não acaba, ele é eterno. A única coisa que dura para sempre é o amor. Então quando nós amamos ao próximo, celebramos esse amor, recebemos o amor, nós estamos construindo já as bases para a nossa vida na eternidade. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos fazendo o melhor que podemos fazer para alguém, que é levar essa vida eterna à pessoa. Por isso, pensando em nossas crianças e na próxima geração, nós precisamos pensar no sustento, na educação, em deixar o mundo melhor, ecologicamente falando também. Tudo isso faz parte para as próximas gerações. Mas se tivermos tudo isso e esquecermos da palavra, nós deixaremos um mundo maravilhoso aos filhos, uma profissão maravilhosa, uma forma de sustento maravilhoso, mas legaremos a ele, deixaremos aos nossos filhos a condenação ao inferno, porque não prestamos atenção à principal herança, que é transmitir às próximas gerações a palavra de Deus, o amor a Deus e o amor que Deus tem por nós. Deus não vai descer e abraçar as pessoas aqui. Deus usa o seu abraço de pai e de mãe, o seu abraço de filho, o seu abraço de amigo para abraçar as pessoas. Deus não vai falar no ouvido de alguém o Evangelho,
mas Deus vai usar a boca de vocês, a minha boca, para falar do evangelho às pessoas. Por isso, a vida eterna é uma herança de Deus que passa por nós e de nós vai às outras pessoas. É esse o sentido da palavra. O termo palavra lá no grego, no hebraico, não é o que nós temos na nossa cabeça. Nós imaginamos palavra algo escrito, estático, está ali. Mas não é isso que diz palavra. Palavra era algo falado, dá a sensação de vento, de poder. Não é algo estático ali, comprou, está lá. A palavra de Deus, quando nós usamos esse termo, as escrituras, a palavra é algo que sempre tem que estar em movimento. De uma pessoa para outra, pregando, ensinando, falando do amor de Deus, amando, lendo para alguém. Essa é a palavra, é o Logos, é o poder de Deus em salvar as pessoas. Nós já falamos qual é a herança, de quem veio a herança e que Deus nos usa para trazer essa herança às próximas gerações. Mas será que, igual um testamento normal de uma pessoa que vai morrer, essa herança possui uma cláusula de condição? Quando alguém tem uma grande fortuna, ali no testamento tem um capítulo escrito termos e condições. Então, para a pessoa receber aquela herança, ela tem que cumprir algumas etapas, né? Será que a palavra de Deus, será que Paulo deixou termos e condições a Timóteo para ele receber essa herança? Tem uma história chamada O Grande Derby da Cegonha. Isso aconteceu em 1926. Um cara muito rico, milionário, chamado Charles Miller, antes de morrer, ele chamou o seu testamentário e disse: olha, eu vou brincar, vou fazer o seguinte, quando eu morrer, eu vou dar 10 anos. A mulher da cidade de Toronto que mais tiver filhos nesses 10 anos após a minha morte vai ficar com toda a minha fortuna. E foi o que aconteceu. Ele morreu, saiu no jornal: a mulher que daqui a 10 anos gerar o maior número de filhos vai ficar com toda a fortuna do seu Charles. E aí as mulheres tiveram muitos filhos. A vencedora, na verdade, foram 2 mulheres. Tiveram 9 filhos em 10 anos. As que tiveram 8, coitadas. As que tiveram 7, também. Porque a fortuna toda ficou com 2 mulheres que tiveram um filho após o outro. Esses eram os termos e condições do contrato. Será que Deus faz algo parecido para a gente receber o Evangelho? O que vocês acham? Temos que cumprir algumas condições para receber a salvação? Não? Será que não, seu Arnor? Tudo vem de Deus, seu Arnor diz. Quem concorda com o seu Arnor? Quem não concorda? Será que temos que ter uma vida assim, tipo, para de fumar, para de beber, abandona o pecado, coloca, sei lá, né, sua vida em dia, pede perdão para não sei quem? Será que tem que ter assim, as condições, e aí você recebe o Espírito Santo, né, o batismo, o Espírito Santo, a fé e a salvação? Deus coloca essas condições a nós? Não. E aonde na palavra que a gente encontra que Deus não coloca condições? Quem lembra do ladrão na cruz, né? Ladrão na cruz, Jesus não falou: antes de eu te prometer a vida eterna, primeiro confessa aí o que você fez de errado. Qual foi o seu crime, rapaz? Você está morrendo aí por quê? Jesus simplesmente disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Sem condições, sem termos de contrato, sem letrinhas miúdas no testamento. Deus deu a salvação de graça para ele e para todos nós. Vamos ler isso escrito a Timóteo. Leiam o versículo 9. Vamos ler em conjunto o versículo 9, bem alto, quem tem a Bíblia aberta aí. 2 Timóteo 1,9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Ele nos deu, não cobrou, essa graça em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo, ou seja, antes de você nascer, antes de você fazer qualquer coisa nessa vida, Deus te deu a salvação. O que Paulo fala? Não foi por
causa do que temos feito, mas porque este era o plano de Deus, por causa da sua graça. É isso que significa graça. O que é graça? É receber de Deus algo que você e eu não merecemos. É graça, não é compra, não é direito. Direito você adquire, você tem o direito de comprar, você vai com o dinheiro, você compra, é o teu direito. Agora a graça, ninguém tem direito a ela. Nem as melhores obras do mundo são capazes de fazer com que Deus favoreça alguém. É Deus em sua graça, sem exigir nada, que nos dá gratuitamente a salvação e essa herança maravilhosa. Não existem termos e condições de contrato, né? Aí, nesse sentido, nós entendemos isso. É uma mensagem poderosa. E aí essa mensagem poderosa de Deus, de nos dar de graça tudo, nos faz o quê? Gastar a herança de qualquer jeito? Já que eu recebi a salvação de Deus, agora eu vou pecar bastante, porque eu já tenho, é de graça. É isso que o cristão faz? Ele recebe essa herança gratuitamente, sem nenhuma condição, e aí a gente pode fazer o que bem entender da nossa vida? Por que não? Por que o cristão procura ter uma vida de santidade e consagração espiritual a Deus? Se ele recebeu já a salvação de graça, por que eu vou me esforçar em ser bom, em amar o próximo, em ajudar, em ofertar? Por que eu faço tudo isso? Pensando em quem? Primeiro, agradecendo a Deus, né? Mas em segundo lugar, pensando nas próximas gerações. Por que eu vou ofertar a igreja e manter a igreja? Porque eu penso nos meus filhos, né? Eu vou morrer e o cristianismo precisa existir para que meus filhos criem os meus netos na mensagem de Deus. Por que eu vou amar o próximo? Porque eu quero ver esse próximo recebendo a mesma herança que eu recebi. Então o cristão é a única pessoa no mundo que é capaz de fazer algo sem pensar, fazer algo de bom sem querer um proveito próprio. Porque é muito fácil você fazer coisas boas esperando de Deus o pagamento e a salvação. Então eu faço as coisas boas para Deus me abençoar. O cristão não pensa nisso. Ele recebeu a graça de graça e ele simplesmente ama e não quer nada em troca. Porque o que ele quer na verdade é, com o amor dele, atingir as outras pessoas, para que as outras pessoas creiam no Evangelho, né? Paulo deixou nesse testamento também uma última vontade. Quem pode ler para mim o versículo 14? Não há condições, mas Paulo deixou uma última vontade. Muito bem, né? Paulo está falando aqui, pelo poder do Espírito que vive em vocês, é a herança de vocês. O meu último desejo: guarde esse precioso presente, essa herança que foi entregue a você, Timóteo. Esse é o desejo dos pais nos filhos. Os pais querem trazer os filhos à igreja não porque são chatos, mas porque querem que os filhos preservem esse presente e passem adiante. Esse é o testamento que nós deixamos às nossas crianças quando ofertamos e construímos igrejas. Queremos que elas mantenham no futuro o legado que nós deixamos aqui em Interlagos, para a salvação delas próprias e para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Meus queridos irmãos, que essa herança tão maravilhosa, que não tem condições de ser recebidas ou não tem pré-requisitos, possam contagiar os nossos corações, a fim de que a nossa vida seja uma vida que espelhe o amor de Deus, que convide outras pessoas a receber essa herança. E ao contrário do mundo, nós não precisamos brigar pela herança. Quanto mais compartilhamos a herança, maior ela é para nós mesmos. Nós ouvimos histórias absurdas de filhos que brigam, irmãos que brigam pela herança dos pais, porque a herança é partilhada. Essa herança que Deus nos deixou, ela deve ser compartilhada, porque quanto mais você divide, mais vai ter. Tá? Então, dividam essa herança, não briguem entre vocês, não briguem com as pessoas lá fora. Compartilhem o presente gratuito de Deus em Jesus, a salvação, o poder, a coragem e a moderação. Amém.